Bom dia, meus alunos. E aí? Como vocês estão? Estou gravando agora essa videoaula para a gente corrigir as nossas atividades que eu solicitei na videoaula anterior. Então, ficou aí para ser feita a parada obrigatória, né? Parada complementar e teste seu conhecimento, correto? Então, eu vou estar corrigindo aqui essas 3 atividades junto com vocês. Então, relembrando lá, né, notação científica, essa parte que fica aqui inteira, que multiplica com 10, esse número ele tem que ficar no intervalo de quê? Maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Vezes 10 elevado a algum expoente, seja ele positivo ou negativo, né? Qualquer valor aí no meu expoente. Então, vamos aí, número 1, escreva em notação científica os números. Diâmetro de um glóbulo vermelho de sangue humano. Então, ele é aqui aproximadamente esse valor, 0,007. Eu cheguei até a explicar e corrigir essas atividades com vocês, então agora é só correção mesmo, certo? Aonde aqui eu vou ter que caminhar a minha vírgula para cá, certo? E vai ter que parar aqui, porque o 7 ele está compreendido entre 1 e menor que 10. Então, como que eu vou representar isso daqui em notação científica? 7 vezes 10, eu andei quantas casas? 1, 2, 3. Então, caminhei para a direita, sinal negativo, e o meu expoente é a quantidade de casas que eu caminhei. Letra B, a massa de um grão de arroz, então é representado por esse valor aqui. Para estar representando em notação científica, tendo em vista aqui também que ele, né, é um valor pequeno, tanto aqui quanto aqui, e a gente utiliza a notação científica para representar valores muito pequenos e muito grandes, correto? Então aqui eu vou ter, eu vou ter que caminhar a minha casa, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Que a minha vírgula vai ter que parar aqui? Porque se eu for caminhar mais uma casa, eu vou ficar com 10. E não pode ser maior do que 10. Então, tem que ser menor, não é isso? Então, tem que ser valores maiores e iguais a 1 e menores que 10. Então, não posso chegar a 10. Então, vai ficar representado para mim aqui como 1,09 vezes 10 elevado. Se eu caminhei para a minha direita, meu expoente vai ficar negativo e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Então vai ser pelo número 5. 37 milhões. Então eu vou ter aqui representando, transformando da linguagem escrita para a linguagem matemática, certo? Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena, aqui da classe simples, milhares e milhões. Então, caminhando agora para a minha esquerda, só relembrando que a gente viu na última aula, não posso parar aqui, porque vai ficar 370, não posso parar aqui, porque vai ficar 37, eu tenho que parar onde? Aqui. Então, eu vou ter 3,7 vezes 10 elevado. O meu expoente vai ser positivo. E aqui, quantas casas eu caminhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, elevado a 7. Aqui eu tenho, na letra D, essa população aqui e vou representar em notação científica. Vou caminhar para a minha esquerda. Então, lá vamos nós. Aqui eu teria 209, aqui 20,9, que é muito, então eu tenho que parar aqui a minha vírgula. Então, eu vou ficar com 2, certo? Vírgula. O restante do meu número eu vou estar copiando. Vezes 10, o meu expoente vai ser positivo e eu vou contar as minhas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E assim eu estou representando em notação científica. A questão 2,
certo? Tenho aí as informações no gráfico para vocês analisarem, onde está representando aí, certo? O crescimento agropecuário. E na letra A eu tenho, escreva o valor do PIB agropecuário em reais no terceiro trimestre de 2017 em notação científica. Bem, então, representando aí, eu cheguei, eu acredito, até fazer isso com vocês, né? Bilhões. Como resposta, eu teria aí 70,29 vezes 10 elevado a 9. Certo? Lembra que eu falei com vocês que essa vírgula não pode ficar aqui? Porque eu vou ter ainda que caminhar o quê? Mais uma casa para cá, para minha esquerda, certo? Então, eu vou ficar com 7,029 vezes 10 elevado a 10, porque se eu andei mais uma casa, eu tenho que acrescentar mais um valor aqui, tá? Aqui ele quer que faça uma estimativa em reais do valor de PIB no terceiro trimestre, aonde eu tenho aqui no terceiro trimestre, eu tenho esse valor aqui em bilhões, tá? 16 bilhões, que representando em notação científica, eu vou ter aqui 1, certo? Porque aqui, ó, eu tenho esse valor todo como inteiro, lembrando que tudo que vem antes da vírgula é o meu inteiro. Então, aqui eu vou ter 1,233116 vezes 10 elevado a 3, que é referente a essas 3 casas que eu caminhei aqui, correto? Vezes 10 elevado a 9, já que eu estou falando de quê? De bilhões, certo? Se a gente for analisar, 10 elevado a 9, eu vou ter aqui 10 bilhões. Então, é a mesma coisa como minha resposta final aqui, certo? De 1,23316 vezes. Bem, potência, bases iguais, repete a base e somos expoentes. 3 mais 9, 12, tá? Entenderam o que aconteceu aqui? Entenderam? Colocando isso daqui tudo em linguagem matemática, certo? Para representar os bilhões, a mesma coisa que... Como eu estou falando representar bilhões, professora? Como assim representar bilhões? Bem, a gente sabe, por exemplo, trabalhando aí com valores um pouco menores para vocês verem se vocês compreendem melhor, caso alguém tenha dúvida. 10 ao quadrado, mesma coisa de 100, correto? 10 ao cubo é a mesma coisa de 1000, correto? 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 10.000, porque o meu expoente é a quantidade de zeros que eu tenho. E 10 elevado a 9 é a mesma coisa de 1 bilhão, tá? Que aí eu vou ter 1 bilhão, tá? Não sei se deu para entender aqui, que eu acabei cortando aqui no vídeo, tá? Então, ó, 10 ao quadrado é a mesma coisa de 100. 10 elevado ao cubo é a mesma coisa de 1000. Só estou representando na base 10, em potência de base 10. 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 10.000. Então, continuando nesse ritmo, eu tenho 10 elevado à nona potência, corresponde a 1 bilhão, tá? Classe simples, milhares, milhões, bilhões. Então, aqui eu tenho esse valor aqui, ó, em bilhões, sendo que a minha casa, ela caminhou, como vocês podem observar, porque o meu inteiro, ó, ficou esse valor aqui, 1.233. Não posso ter esse valor como inteiro, ele é maior que 10.
Então, eu tive que caminhar a minha casa. Então, eu representei aqui esse valor na notação científica aqui. Como eu caminhei 3 casas, ficou vezes 10 elevado a 3. E aonde que é esse valor aqui? 10 elevado à 9ª potência corresponde à palavra bilhões, tá bom? Caso alguém ficou com dúvida aí. Na 3, vem falando aí de megabytes, né? Vem falando de disquete, vem falando de CDs, do armazenamento, da capacidade, certo? Então, letra A eu tenho, o armazenamento de um CD é de quantas vezes maior que o armazenamento de um disquete? Se eu não me engano, certo? Essa atividade, a letra A eu fiz com vocês. Então, só para colocar aqui a resposta, para reforçar, é cerca de 700, que vem ser aí a capacidade aí, comumente dos CDs, certo? Dividido, eu fiz essa divisão com vocês lá no quadro, por 1,44 é igual a 486,1 vezes maior, certo? Que o armazenamento de um disquete. A letra B, escreva o valor aproximado do armazenamento do CD em bytes, usando aí notação científica, certo? Então, na letra B, como que eu vou estar representando aqui? Eu tenho o armazenamento do CD em megabytes, a gente vai transformar aí em bytes, não é isso? Então, eu tenho 700 megabytes é igual a 700 vezes 1024 kbytes. Então, eu vou ter aqui 700 vezes 1024 vezes, no caso, cada kbytes aqui, eu vou ter 1024 bytes. Então, eu vou ter, após resolver essa multiplicação, eu tenho esse valor aqui, 732.200 bytes. E, transformando em notação científica, eu vou ter que caminhar as minhas casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha vírgula vai ter que ficar aqui, certo? Então, eu vou ter 7,3200200 vezes 10 elevado a 8 bytes, tá? Com isso, a gente finaliza aí a correção da nossa parada obrigatória.